Não há realmente mais nada que Israel respeite de qualquer forma em sua guerra implacável na Ásia Ocidental. Qualquer coisa que perceba como um obstáculo ao que deseja será alvo, será atacada com força letal e brutal. A última transgressão é que agora está mirando missões da ONU no Líbano. As notícias que soubemos nos últimos dias e horas são de que houve disparos e equipamentos israelenses foram usados para atacar as forças interinas das Nações Unidas no Líbano, que estão estacionadas lá a pedido do Conselho de Segurança, certo? O Conselho de Segurança manda que essas forças estejam lá e, recentemente, em agosto, renovou o mandato para esta operação, para essas forças. For these forces, and now Israel is even targeting even those positions. E você sabe, agora Israel está mirando até mesmo essas posições, porque elas são uma espécie de incômodo no plano de Israel de achatar o sul do Líbano, certo? Você precisa tirar essas forças de lá. Então, no momento, Israel ainda está batendo a porta, agora muito alto com suas armas e seu equipamento. Houve este relatório maravilhoso escrito por Philip Giraldi nesta página inicial aqui, o NZ Review, que dá uma visão geral maravilhosa do que aconteceu. Vou ler para você alguns trechos disso, porque o Sr. Giraldi colocou isso de forma muito eloquente e contextualizou de uma maneira muito bem feita. Em um incidente, os veículos blindados de Israel arrombaram o portão de uma base da UNIFIL, supostamente usando armas químicas que feriram 15 soldados da ONU. Agora, isso é ultrajante pela primeira vez, realmente, como capitais europeias, embora isso não seja inteiramente verdade. Algumas capitais europeias já foram altamente críticas a Israel antes. E especialmente o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, se manifestou contra os atos horríveis de Israel em Gaza e no Líbano. Mas agora isso está indo mais longe. Pedro Sánchez está agora instando os europeus a cortarem todo o comércio, e especialmente a venda de armas com Israel. O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou um embargo à venda de armas para Israel e pediu um cessar-fogo iminente, enquanto vários primeiros ministros expressaram sua indignação com as ações israelenses. Giorgia Meloni, da Itália, observou que 2 bases guarnecidas por soldados italianos foram atingidas. Seu ministro da Defesa, Guido Crosetto, classificou o ataque às bases da UNIFIL como totalmente inaceitável, elaborando que isso não foi um erro ou um acidente. Claro que não é. Claro que não. Isso é feito de forma muito intencional para se livrar dessas forças que atuam como ligação com os europeus. O que isso faz agora é, obviamente, colocar mais pressão sobre Israel para ajustar suas táticas de guerra. Mas as táticas de guerra são a aniquilação de populações, certo? E um reinado absoluto de terror massivo, tudo enquanto afirma que Israel é a verdadeira vítima de todos os outros, certo? Israel is the actual victim of everybody else, right? And now these attacks, though, Israel is. E agora, esses ataques, no entanto, Israel é. Eu não consigo mais entender, porque em algum nível eu diria que você precisa de certos amigos, e você precisa ser de alguma forma amigável com alguém, e se não com os governos do Ocidente coletivo, dos quais você, pelo menos em certa medida, depende, então, bem, qual é a estratégia? Você realmente vai lutar contra todos e tudo? Mas parece que é isso. Enquanto os Estados Unidos apoiarem Israel com todo o seu aparato militar, parece que não há nada que eles ainda valorizem. Quero dizer, certamente não a vida humana. Quero dizer, vimos isso no último ano. Claramente, a vida humana em Gaza, as vidas palestinas, não são apenas não valorizadas. Elas são ativamente destruídas, certo? Esta é uma população que Israel está tentando se livrar, exterminar e deslocar, continuando o genocídio da forma como tem ocorrido. E agora Israel estendeu isso ao Líbano. Em vez de buscar um cessar-fogo e convencer o Hezbollah dessa forma a parar o apoio, a luta ou o Iêmen, Israel está escalando o conflito.
E agora, esses capacetes azuis da ONU estão atrapalhando. Aqui, nosso colega Sr. Giraldi, na verdade, continua. Ele está dizendo que, como de costume, Israel se retratou como a vítima inocente, cercada por vizinhos malignos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu ao chefe da ONU que removesse os capacetes azuis da ONU, que agora estão implantados no sul do Líbano. Ele alegou, sem fornecer qualquer evidência, que a Unifil estava servindo como escudo humano para os terroristas do Hezbollah. Isso coloca em perigo tanto aqueles na Unifil quanto as vidas de nossos soldados. Those in UNIFIL and the lives of our soldiers. Mr. Secretary-General, get the UNIFIL forces out of harm's way. It should be done. Senhor Secretário-Geral, tire as forças da Unifil do caminho do perigo. Isso deve ser feito agora, imediatamente. Netanyahu quer liberdade para causar ainda mais destruição no Líbano e aterrorizar os libaneses até a submissão, da mesma forma que estão aterrorizando os palestinos até a submissão total. Embora com os palestinos seja outra história, porque agora entendemos que em Gaza, o objetivo final é obviamente o esvaziamento completo da faixa de Gaza, seja matando todos que viviam lá, ou eventualmente expulsando-os desses lugares. E no Líbano, parece ser novamente esse terrorismo de Estado contra civis libaneses, porque o que está acontecendo ao mesmo tempo é que eles ainda atacam a infraestrutura do Estado, a infraestrutura civil. The infrastructure of the state, the civil infrastructure, deliberately. Again, it is hospitals, it is mosques, it is Novamente, são hospitais, são mesquitas, são ambulâncias que tentam resgatar pessoas. Só hoje, Israel realmente atacou uma cidade libanesa e matou seu prefeito, junto com cerca de 16 a 20 outros oficiais que estavam tentando coordenar entregas de ajuda lá. Até o The Guardian está relatando sobre isso. Para mim é difícil ler esses artigos, porque eles ainda, mesmo enquanto isso está acontecendo, tentam de alguma forma fazer parecer um pouco menos um problema de Israel, fazer Israel parecer um pouco menos culpado, embora seja um caso tão óbvio de crime de guerra após crime de guerra após crime de guerra. O The Guardian ainda tenta encobrir para Israel, embora tenha que admitir que Israel atacou esses lugares. E você pode ver a devastação total em algo que é obviamente uma área residencial, certo? The utter devastation in something that is obviously a residential area, right? Obviously, like all the pictures speak that very clearly. Obviamente, todas as imagens falam uma linguagem muito clara. E ainda assim, o The Guardian consegue escrever coisas como a seguinte. Acho isso bastante revelador. Citando, o Hezbollah aumentou a frequência de seus ataques a Israel nos últimos dias, apesar da perda da maior parte de sua liderança militar e política sênior. Um ataque de drone a uma base militar no norte de Israel no domingo matou 4 soldados e feriu 54. Seu secretário adjunto, Naim Qassem, disse na terça-feira que o grupo ajustou suas táticas para causar novos danos a Israel. Então você vê como esses últimos parágrafos estão construindo o terrível dano que o Hezbollah está causando, sabe? A carnificina total que está causando, certo? Carnage that it is causing, right? Like, and then it builds up to more than 2,350 people have been killed. Então, chega-se a mais de 2.350 pessoas mortas e 10.906 feridas no Líbano, desde que o Hezbollah disparou foguetes contra Israel em 8 de outubro de 2023, em solidariedade aos ataques do Hamas no dia anterior. Você vê como essas 2.350 pessoas são basicamente colocadas em contexto? Quero dizer, todas essas vítimas aqui, mortas e feridas, estão basicamente sendo citadas como resultado da ação do Hezbollah. Então, essas não foram. O Guardian consegue apresentar isso de uma forma que, embora não diga explicitamente, realmente soa como se essas 2.350 pessoas tivessem morrido devido às ações do Hezbollah, e não devido aos ataques indiscriminados de Israel contra até mesmo civis e infraestrutura civil. Ainda assim, não sei, me faz pensar o que passa pela mente das pessoas que formulam essas frases. It makes me wonder what goes through the mind of the people who formulate these sentences. You don't formulate a sentence like this when you are pretty. Você não formula uma frase assim quando está bem claro sobre o que está acontecendo, quem está matando e quem está morrendo. E vimos isso também com Gaza e com os palestinos, certo? Essa constante formulação, explícita e implicitamente, como se as mortes que estão ocorrendo
fossem realmente resultado das ações do Hamas. E os israelenses estão apenas no meio, sabe? Como se Israel estivesse apenas no meio e as bombas dos Estados Unidos fossem apenas portadoras da morte e destruição que o Hamas trouxe para seu próprio povo. E isso continua agora. E os israelenses estão tentando usar isso contra as Nações Unidas. E você sabe, o Sr. Giraldi também identificou absolutamente corretamente que esta não é a primeira vez que Israel atira nas Nações Unidas. Is shooting at the United Nations. Of course, they did exactly the same in Gaza. Claro, eles fizeram exatamente o mesmo em Gaza. O Sr. Giraldi continua dizendo que não é o primeiro ataque de Israel contra o pessoal das Nações Unidas e provavelmente não será o último, já que a força de ocupação israelense tem, de fato, travado uma guerra contra a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo, UNRWA em Gaza, no último ano, visando e matando seu pessoal e negando ou bloqueando sua missão, que é em grande parte humanitária. E não vamos esquecer o incidente em que Israel alvejou esses caminhões de ajuda alimentar e matou todos esses ajudantes em 3 carros diferentes e explodiu todos os carros. Israel agora está disparando continuamente contra todos. It's firing at everybody. I wonder how long it takes. Eu me pergunto quanto tempo levará para os europeus e o Ocidente em geral acordarem para o fato de que todos estão na linha de fogo. Todos que se opõem a Israel estão na linha de fogo. E Israel está ficando cada vez mais louco e completamente descontrolado em seus ataques. Em vez de tentar desescalar e parar os bombardeios para chegar a um cessar-fogo e trocas de reféns, eles fazem mais e mais bombardeios. E isso favorece Netanyahu, que quer uma guerra ainda maior. Israel está agora usando uma estratégia de incendiar toda a sua vizinhança, na esperança de uma vitória decisiva, especialmente contra o Irã e contra a destruição e morte de todos os seus inimigos, sem entender que o que está combatendo é um movimento de resistência que resiste exatamente ao que Israel tem feito nos últimos 70 anos. Exactly what Israel has been doing for the last 70 years, and the more Israel puts pressure, the more the resistance is going. E quanto mais Israel coloca pressão, mais a resistência vai crescer. Porque agora Israel está mostrando a todos os árabes que pensavam que talvez houvesse uma maneira de viver com os israelenses, que no final das contas, esse regime vai atrás de todos eles e não vai aceitar nada além da submissão absoluta de todos os outros e de qualquer outra pessoa. Seu sonho de um Israel maior, seu crescimento de terras, de território, é inerente ao que está tentando alcançar. E enquanto nos disseram que é totalmente inaceitável que a Rússia tente se engrandecer e expandir seu território através da força militar, agora também nos dizem simultaneamente que isso é aceitável quando Israel faz isso. Está tudo bem. Israel tem a necessidade, tem o direito à autodefesa. It is okay. Israel has the need, has the right, and to the right to self-defense. This famous right to self-defense, and which then will end. Esse famoso direito à autodefesa, que então resultará no crescimento físico de Israel, é obviamente o objetivo. O Sr. Giraldi dá um bom exemplo de quão violentos esses sionistas se tornaram e como os europeus deveriam começar a se preocupar. Eles realmente deveriam começar a se preocupar que podem ser os próximos. Em uma ameaça particularmente encantadora, vinda do ex-assessor da Casa Branca, Matthew Brodsky, que viveu e estudou em Israel, Brodsky recomendou em um tweet no X que Israel deveria atacar os soldados de paz irlandeses no sul do Líbano. Ele escreveu em seu tweet que Israel deveria bombardear a área irlandesa e depois lançar napalm sobre ela. O tweet incluía um mapa mostrando o desdobramento da Força de Paz da Irlanda no sul do Líbano, presumivelmente para ajudar a guiar os pilotos israelenses. E você sabe, a Irlanda foi, claro, um dos países que desde o início, há anos, foi um forte apoiador dos palestinos, foi um forte apoiador da solução de 2 estados, esteve ao lado dos palestinos e denunciou as atrocidades de Israel. E agora, esses sionistas estão abertamente no Twitter, pedindo a erradicação física das forças irlandesas. Isso só mostra que essas pessoas não é apenas o ambiente delas,
Não é apenas a Ásia Ocidental, o Oriente Médio, que os sionistas afirmam ter o direito de matar qualquer um e tudo. Vai muito além, certo? É por isso que eu realmente espero que os europeus em algum momento recebam a mensagem de que eles serão os próximos se exigirem o fim do absoluto de Israel. Israel's absolute demand for dominance over everybody else. Demanda por dominação sobre todos os outros. Eu não sei por quanto tempo isso ainda pode coexistir com a proclamação do Ocidente de que todos são criados iguais e equitativos, atendendo às necessidades sociais, cuidando uns dos outros e sendo bons, enquanto todos somos contra o discurso de ódio. Você sabe, precisamos conter o discurso de ódio. O discurso de ódio que vem do primeiro-ministro de Israel e de seus mais altos representantes, e o que vemos nas redes sociais, é tão ultrajante que é realmente difícil para mim encontrar palavras. E só para encerrar, o Sr. Giraldi na verdade cita outro grande pensador e observador, John Whitbeck, que é um advogado internacional que tem trabalhado há décadas com os palestinos e por seus direitos. Decades and decades with the Palestinians and for their rights. And Mr. Whitbeck said very pointedly that by their... E o Sr. Whitbeck disse de forma muito incisiva que por sua venalidade, covardia, falência moral e quase traição, a classe política americana está jogando um país que já foi grande no vaso sanitário da história. E o Ocidente global, se não se libertar da dominação pelo Império Israelense Americano, corre o risco de um destino semelhante. Porque toda a abordagem de Israel, desse pequeno país com seus 7, 8 milhões de habitantes, só é possível devido a este genocídio em Gaza, este terrorismo contra o Líbano, o terrorismo contra todos os seus estados vizinhos, incluindo a Síria, sobre a qual Israel habitualmente dispara foguetes e destrói o aeroporto civil em Damasco repetidamente. Civilian airport in Damascus time and again. All of that is possible because... Tudo isso é possível porque os Estados Unidos apoiam firmemente, sem qualquer hesitação, Israel. E sempre que lemos que os Estados Unidos estão realmente pensando em pressionar Israel, isso não passa de camuflagem. Realmente não significa nada. Enquanto os Estados Unidos não cortarem o fluxo de dinheiro e armas, quero dizer, eles são a mesma coisa, na verdade, certo? Se os Estados Unidos não pararem o fluxo de armas e realmente retirarem alguns desses porta-aviões e outras coisas que têm estacionadas lá para dizer a Israel, olha, você vai ficar sozinho, pare com isso. Enquanto não fizerem isso, Israel terá esse cheque em branco, que usará, e eles estão devastando o Oriente Médio novamente. To the Middle East again, and ever more blatant. Novamente, e de forma cada vez mais flagrante, não há mais linhas vermelhas. Então, meus amigos, é uma situação terrível. Estou sem palavras. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia pode pelo menos ser compreendida racionalmente. Pode pelo menos ser analisada camada por camada. Você pode tentar entender e pode tentar procurar o olho por olho e as estratégias. Mas a abordagem israelense agora está simplesmente queimando tudo, e pode muito bem se queimar no processo. Essa é uma opção, mas custará milhões e milhões de vidas. Com essa triste notícia, boa noite e até a próxima. With this sad news, good night and see you next time.